Jornal da Manhã. Entrevista. Muito bem, 8h15. Eu tenho a satisfação de falar com o vereador Vinícius Aite, vereador Aite, né? Ele até deu uma estudada aí no decreto da Presidência da República, muita polêmica nessa situação toda, né? E ontem, vereador, prazer tê-lo aqui. Nós fazíamos, a Thaís trouxe um comentário a respeito da questão do decreto e alguém ligado a algum dos defensores ou do setor de CACs, né? Cortou, editou, né? E colocou num contexto. Eu sempre disse que sou contra fechamento de clube, acho que em área rural tem que ter possibilidade do porte de armas, só acho que tem que ter controle, tem que ter um ciclo de tempo em tempo de recadastramento e talvez até temos um laudo psicotécnico, psicológico, como a gente faz para dirigir. Isso não está na lei, mas eu estou dizendo assim, a minha preocupação é assim, se existe, tem que ter controle e rigor e quem tenha condições emocionais, inclusive, de ter o porte de arma. Então, aconteceu esse fenômeno antes e a gente inclusive tentou contato com o clube de tiro e recebemos a seguinte resposta: infelizmente, amanhã não temos condições de comparecer. Entretanto, o diretor jurídico do Blowback, que é de Araçoiaba, posso assegurar que não temos posição favorável ou contrária ao novo decreto de armas. Entretanto, podemos sim divergir de um ou outro posicionamento. Entretanto, a lei, ou seja, no entanto, a lei é regra e deve ser respeitada, de modo que a adaptação aos seus termos é a medida a ser seguida no momento. E então eu queria primeiro ouvi-lo, né? Estou fazendo essa introdução para a gente colocar aqui claramente. Eu digo que a minha preocupação de armas distribuídas de maneira sem controle me preocupa muito com as escolas. A gente já teve algumas ameaças e alguns crimes aqui no Brasil. E me assusta. Você também, a senhora, sua mãe é psicanalista e pedagoga, diretora do colégio, diretora de um colégio de Iguatemi, quer dizer, também é uma educadora, se preocupa, né? A gente viu em escolas os crimes acontecendo, então a minha reflexão é nesse sentido. Eu tenho realmente muito medo de um uso indistinto, de alguém que, como Carla Zambelli, numa situação qualquer, sai com uma arma na mão. Ou num acidente de trânsito, quer dizer, o que nós vamos ter para a sociedade? Devemos ter? Podemos ter os CACs? Como é que eles vão ser controlados? Como é que vão ser feitos isso? Então nós vamos ouvir o senhor vereador Aite, nós vimos postagem sua na defesa do decreto do então presidente Bolsonaro. Nós vamos ouvir amanhã Simone Marqueto, que quando dessa declaração do fechamento de CACs, fechamento de clubes de tiro, o Lula falou que queria fechar todos, né? Então nós vamos ter a Simone Marqueto, que também é contra fechamento, como nós também somos contra o fechamento do clube de tiros, e vamos ter também o secretário estadual, seu amigo pessoal, que é sorocabano, Guilherme Derrite, que vai estar ao vivo amanhã aqui, e nós vamos abordar este tema, porque ele, durante o mandato anterior de deputado, tinha uma relação muito próxima ao presidente Bolsonaro, é secretário de Segurança Pública, então assim, nós vamos ter um conteúdo muito bom, começando a partir de hoje, com a sua participação. Eu só queria ler, vereador, para posicionar mais uma situação aqui, que depois que o presidente Lula falou, né, tem que fechar tudo, tem uma declaração do ministro Dino, que é a seguinte: Dino afirma que o governo Lula vai separar CACs de verdade e fechar clubes de tiros ilegais, né? Diferente do que ele falou ontem, que queria fechar todos e deixar só para as Forças Armadas e policiais, né? Então já desmentiu aí o presidente. O ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, afirmou nesta quarta-feira, ontem, portanto, que o governo Lula vai separar os CACs, caçadores, atiradores e colecionadores de verdade, entre aspas, e fechar clubes de tiros ilegais. A afirmação aconteceu um dia após as declarações do presidente Lula sobre fechar clubes de tiro no Brasil. De acordo com o ministro, a preocupação é com clubes que não cumprem a lei. É isso, vereador. Qual é o caldo que o senhor faz de todo este movimento que está acontecendo agora em relação ao armamento no Brasil? Bom dia. Bom dia, Kiko. Bom dia, Rosana. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Jovem Pan. É sempre um prazer imenso. Aliás, estava com muita saudade, Kiko. Nós também. De estar aqui na rádio, principalmente com a sua presença. Né? Nas minhas últimas entrevistas, você não estava junto. Estava em viagem, é verdade. Bom, Kiko, eu vejo com grande preocupação o Brasil dá mais um passo, né? Ele sobe mais um degrau
rumo a países ditatoriais. Isso são medidas, e depois aqui eu tenho listado alguns países que tomaram esse tipo de medida. Agora eu gostaria de saber, eu gostaria que o Dino pudesse responder, como é que nós vamos separar CACs de verdade com CACs de mentira? Né? Como é que nós vamos saber clubes que seguem estritamente a lei de clubes que não seguem a lei? Eu acho isso muito complicado, Kiko, até porque é uma burocracia muito grande você abrir um clube de tiro, não é um negócio simples que você abre, como você abre uma empresa. Né? Você tem diversas certificações, você tem registros em exército, então não é uma coisa simples dessa forma. O que me preocupa não é arma na mão do CAC, não é arma no cidadão de bem, o que me preocupa é arma na mão dos criminosos, né, Kiko? Porque isso não vai acabar. Verdade. Isso não vai acabar. Você não vê um assalto dentro de uma escola, como você citou, ou como na maioria dos lugares, armas registradas. Você vê sempre arma com registro riscado, né, rabiscado. Então, isso é o que mais me preocupa, porque a arma da mão do bandido, ela não vai acabar de forma alguma. É verdade. E agora nós teremos só um lado armado. Né? Eu acho que é muito injusto isso, principalmente quando a gente fala na parte rural do nosso país, onde a gente tem um grande avanço de invasões do grupo MST, que é um braço ali do PT. É verdade. E enquanto no governo da época de Jair Bolsonaro, essas invasões, elas chegaram a próximo de zero, né? Então, quando o governo, ele entende a situação, que é difícil chegar às vezes uma polícia, o Estado ele não consegue ser presente em tudo, nós sabemos disso. Hoje, se você liga, por mais todo o esforço da Polícia Militar, dos policiais militares que fazem um trabalho brilhante, não somente os PMs, mas o policial civil, né, os guardas municipais de cada cidade, você tem um tempo-resposta que ainda não consegue ser perfeito, né, justamente por causa de falta de efetivo, às vezes uma falta de viatura, dependendo da cidade onde você se encontra. E querendo ou não, você poder praticar o tiro esportivo, você poder possuir uma arma dentro da sua casa para proteger a sua família, proteger o seu patrimônio, eu acho que isso é muito importante. E vale deixar registrado, Kiko, que durante a época do governo Jair Bolsonaro, a maior queda de homicídio foi depois que ele começou a facilitar o acesso a armas. É claro que ninguém está falando que vai sair distribuindo arma para todo mundo. É que você vai chegar como nos Estados Unidos, que você vai comprar uma arma no Walmart, né? Mas você teria uma facilidade na época do governo Jair Bolsonaro muito grande. O que mais me assusta também, Kiko, para completar esse raciocínio, é que você tem diversos decretos feitos por esse desgoverno do Luiz Inácio Lula da Silva e você não tem nenhuma objeção do STF, né? Você tem todos os decretos, medidas provisórias aí sendo feitas, enquanto na época do governo Jair Bolsonaro, qualquer coisinha que ele fosse mexer, o STF ele chegava e falava que era inconstitucional, né? Ou bloqueava e sem dar satisfação nenhuma. Inclusive, todas as medidas, a maioria das medidas que o presidente fez de facilitar o acesso a armas, o STF foi bloqueando ao longo do tempo, né? Então tudo era feito por decreto, o STF ele ia lá e tesourava o decreto do presidente Jair Bolsonaro. Eu lembro muito bem quando ele fez um decreto facilitando, principalmente para os vigilantes, né, o acesso à arma, porque hoje o vigilante, Kiko, ele pode trabalhar com a sua arma durante o período de trabalho e depois ele vai embora, ele não pode ir embora armado, né? Então ele também sofre um grande risco, porque ele também tem uma profissão ali de grande exposição e iria derrubar de 25 anos para 21 anos o acesso a armas. Eu, por exemplo, ainda não posso possuir uma arma porque eu tenho 24 anos, mas assim que possuir 25 eu posso ter acesso, né, a fazer todos os procedimentos. Agora, uma coisa que você falou também, e que isso acontece, porque quando eu fui tirar meu certificado de registro, principalmente para frequentar clubes de tiros, participar de campeonatos, é solicitado sim uma avaliação psicológica, você faz uma avaliação psicológica, você tem que colocar seus antecedentes criminais, existe um registro de onde você mora, então tudo isso acontece, né? Igual quando você vai tirar carro. Inclusive, vereador Aite, para o senhor colocar na linha de raciocínio, algumas críticas aconteciam que em função dos clubes de tiro aberto 24 horas, então poderia aquele que tem posse, né,
poderia transportar a arma sempre dizendo que está indo para o clube de tiro a qualquer horário do dia. Então também o mau uso, ou seja, das pessoas que não poderiam estar, ela só tem a condição de porte na sua residência, mas no transporte no clube de tiro ela pode fazer, é importante ela tá em condições de transportar a arma em qualquer situação, em função inclusive do clube de tiro que fica 24 horas, então estou indo para o clube de tiro, né? Essa foi uma justificativa também daqueles que se preocupavam com este item. Então, Kiko, mas isso é muito importante ressaltar, porque, por exemplo, como era feita essa medida antes do governo Jair Bolsonaro? Você estava com a sua arma, você deveria colocar a sua arma ou o seu carregador no porta-luvas e a outra parte no seu porta-mala. O que geraria um grande perigo, não faz o menor sentido você entrar e você levar, você esteja indo para o clube de tiro, ou você está falando que você está indo para um clube de tiro, se você possui sua guia de trânsito, você está legalizado, você não está contra a lei. Sim. Então, é muito preocupante. No governo Jair Bolsonaro, o que ele fez? Ele permitiu com que as pessoas pudessem andar com arma municiada. Então, você não precisaria mais fazer essa separação, onde uma parte vai para o porta-mala, a outra parte fica no seu porta-luvas. E no governo Jair Bolsonaro, você permitiu, com o guia de trânsito, tudo regular, todos os procedimentos, certificado do Exército, toda a burocracia, que você demora quase um ano no Brasil para comprar uma arma, mesmo com a facilidade que o governo Jair Bolsonaro deu, você demora quase um ano para possuir sua arma, todas as guias, né, necessárias. Não é um negócio tão simples assim. Então, isso foi cortado agora. É uma medida muito preocupante, que quando você estiver indo para o clube de tiro, você pode, claro, sofrer um imprevisto ali, você pode ser assaltado e você não tem um poder de reação, e agora muito pior, né? O bandido ainda ele pode até, dependendo de como for o seu tipo de assalto ali, perceber que você tem uma arma de fogo e acabar te matando. Deixa eu lhe fazer uma colocação. Eu estou aqui colocando assim para a gente refletir. Em tese, claro, né? Quem tem que nos dar a garantia de segurança é o Estado, né? Só que ele não consegue. Nas áreas rurais é mais distante. Então, realmente, eu acho que é uma medida de ter essa possibilidade de ter sua arma. Não sou contra os CACs aqui. O decreto diz o seguinte. Tá bem aqui. Atiradores esportivos passam a ter que comprovar o treinamento e competições ao longo do ano, e a quantidade de armas que poderão ter estará relacionada ao grau de treinamento. Os de nível mais alto poderão ter até 16 armas, mas terão que comprovar a participação em pelo menos 6 competições por ano, sendo pelo menos 2 em nível nacional e internacional. Realmente é uma torniquete aí que fechou, porque eram 60 armas, né? Porque na verdade, Kiko, isso aí é a vingança, é o processo de vingança de quem ainda não desceu de palanque político, de quem ainda não começou a governar para a população, né? Fica querendo a vingança contra o ex-presidente Jair Bolsonaro. Todas as medidas que esse atual governo vem tomando até agora são medidas para se vingar do ex-presidente Jair Bolsonaro. Eu acho que o Lula, o Flávio Dino, deve dormir com uma foto do Bolsonaro dentro do quarto, né? E são admirados por ele, porque o Bolsonaro está em todas as falas, né, da maioria dos ministros do governo Lula, não sai da boca do ex-presidente. Inclusive fez uma das falas mais autoritárias que já teve, falando que nós destruímos o Bolsonaro, mas ainda não destruímos os bolsonaristas, que é mais fala antidemocrática do que essa. Sim, não tenha dúvida que é inadequado. Falando que irá destruir os bolsonaristas. O que ele quer dizer com isso? Quer dizer que se eu me colocar contra o governo dele, eu vou ser preso, eu vou ter meu mandato cassado. Então tudo isso é muito preocupante no país. Você tem uma medida de um decreto de armas que é um absurdo, porque ele não tirou as armas do segurança dele, né? Ele não tirou a arma lá do tráfico de drogas. O Flávio Dino, ministro dele, fica lá entrando no Complexo da Maré sem segurança, sem nada. Eu nunca vi isso na minha vida, Kiko. A gente presenciou em 2016, se eu não me engano, né, uma medida de calamidade pública feita pelo governo Temer, né, para interferir na maioria das periferias do Rio de Janeiro, dos comandos do Rio de Janeiro. Você viu a guerra que foi? Sim. Era tanque, marinha, exército, tudo para todo lado. E agora você tem um ministro de Estado entrando sem segurança nenhuma no Complexo da Maré, um dos complexos mais perigosos do Rio de Janeiro. Agora, a gente, se tiver um pouquinho de calma e raciocinar, você percebe que é um plano de vingança
né, do atual governo. Agora, o senhor não acha que a questão da preocupação com a arma é inegável, que agora ela tem uma série de restrições, esse decreto, e o Brasil tem muitos partidos, e aqueles partidos até pequenos que não concordam podem entrar no Supremo Tribunal Federal discutindo essa questão. A deputada Simone Marqueto, em relação ao fechamento de clubes de tiro, ela teve uma posição muito, muito dura, consistente, e deve entrar na Câmara com alguma possibilidade em relação de se rever esta redução aí de clubes de tiro, até fechamento de clubes de tiro. Amanhã a gente vai estar falando com ela por aqui. Vereador, eu queria em relação pra a mim, essa... nada disso ajuda, Kiko. É legal, tem que ser feito, tudo é um procedimento que a Câmara tem, mas cadê aquelas 48 horas para qualquer coisa que na época que o governo Bolsonaro fazia, o STF pedia explicações? Não vai ter, você sabe que vai ser rejeitado esse pedido, né? Você sabe que isso não vai ser acatado por eles. Você tem aí ministro fazendo palanque político num evento da Uni, ao lado de ministros do governo do Estado. Futuro presidente da corte a partir da saída da Rosa Weber, né? Que é o ministro ministro Barroso, né? Ele foi muito infeliz no encontro da Uni, falando que nós destruímos o bolsonarismo, né? Não se espera isso do ministro da corte, futuro presidente da corte. É um absurdo uma fala. Eu achei que juízes deveriam ser imparciais nesse país. Claro que você tem às vezes um time, vamos dar um exemplo, um time de futebol, o seu partido político, mas você tem que deixar o mais imparcial possível. E no momento que ele fala que hoje o STF se tornou um braço político, isso é preocupante, Kiko. Isso é muito preocupante na atualidade. A quem você vai recorrer de algumas decisões? Você não tem a quem recorrer. A pior ditadura é a ditadura judiciária. Contra ela, você não tem a quem recorrer. Olha, vereador Aite, é um prazer conversar com o senhor sobre esses temas. Eu vou fazer uma pergunta final. Já estão me falando aqui que o tempo está esgotado. Temos mais uma entrevista na sequência, né? Amanhã teremos o secretário de Segurança Pública também falando conosco aqui, secretário Derrite, ao vivo a partir das 7:30 da manhã. Mas o seguinte, o que o senhor tem a ver aqui com essa levante aqui em Votorantim? Estão dizendo que o senhor deve ir para o PL, o senhor participou aqui da formação de 11 vereadores, 10 são da bancada de uma frente conservadora. Votorantim se posiciona dessa forma. O senhor tem alguma coisa a ver com o processo aqui contra a prefeita de Votorantim? O pessoal falou que o senhor estava aqui pela cidade, que tem dedo do Vinícius Aite. Tem ou não tem? Olha, aqui, que eu acho muito importante deixar isso registrado. Votorantim é uma cidade irmã, né? Votorantim e Sorocaba são cidades conectadas e é muito importante que a gente mantenha isso, né? Que as políticas públicas possam caminhar juntos. Eu acho que isso é muito importante. A gente tem uma grande amizade aí com a maioria dos vereadores da Câmara de Votorantim. A gente troca projetos, eu sempre procuro estar ajudando eles no que eu posso. Eu tenho uma grande amizade, quero deixar aqui registrado, com o presidente da Câmara, o Thiago Chiming, e toda a equipe dele. Foram pessoas que me apoiaram na campanha no ano passado. Em 2022 a gente manteve esse relacionamento, né? Então é um processo de cassação que a prefeita vem sofrendo aí por total incompetência dela e dos seus secretariados nesse sentido. E aí é muito fácil você colocar a culpa nos outros e ficar com ameaças baratas. Isso não cola, inclusive... Em uma das oportunidades, eu já até mandei um recado para ela no lançamento dessa frente parlamentar. Se ela quiser me chamar, o meu celular está aí à disposição para ela. Ela sabe a quem recorrer para me procurar. Agora, ficar com essa ameaçinha, colocando a culpa em mim ou no prefeito Rodrigo Manga, é muito fácil, né? Ela deveria assumir a culpa dela, a total incompetência que ela tem nesse exato momento para coordenar e governar a cidade de Votorantim, principalmente, né, Kiko, se aliando ao PT, né? O PT hoje ocupa a maioria dos cargos dentro do governo dela, fora o ótimo relacionamento que ela tem com o PT, a grande cúpula do PT ali, e isso tem desagradado a maioria, né, dos cidadãos de Votorantim. Então, esse o que eu estou metido, porque eu quero levar a palavra do conservadorismo da direita para aonde eu puder. E Votorantim é uma cidade muito parceira, onde eu tive 3.183 votos e que merece também a minha atenção. Então, o que eu puder fazer para estar ajudando, eu sempre estou semanalmente na cidade de Votorantim. Eu tenho familiares que moram na cidade de Votorantim, inclusive o meu avô, que está me escutando agora, queria deixar registrado um abraço para ele.
frequenta a cidade de Votorantim. Então, a parte da família da minha mãe inteira veio de lá. Então, a gente tem um laço muito gostoso com a cidade de Votorantim. Eu quero permanecer, eu quero poder ajudar a cuidar de Votorantim, assim como a gente tem feito em Sorocaba. Muito bem. Vereador Aite, obrigado pela participação. O senhor vai para o PL? Kiko, pois não. Só para finalizar aqui a nossa entrevista, eu vou responder essa pergunta que você me fez também. Mas eu só queria deixar aqui, Muammar Gaddafi na Líbia, Adolf Hitler na Alemanha, Idi Amin em Uganda, Joseph Stalin na União Soviética, Mao Tse-tung na China, Pol Pot na Camboja, Kim Jong-un na Coreia do Norte, Fidel Castro em Cuba e Hugo Chávez na Venezuela. Sabe o que todos esses têm em comum? São amigos do Lula? São ditadores, e todos esses fizeram a política de desarmamento que o Lula está fazendo. Então fica aí para as pessoas só se ligarem um sinalzinho de alerta, porque de pouquinho em pouquinho, né, passo por passo, ele não vai chegar e vai fazer um pacotão, né, dessa forma, não, ele vai colocar de pouquinho em pouquinho, sempre falando que é para o nosso bem. Em respeito à sua pergunta de ir para o PL, a gente tem conversado bastante. Eu quero deixar aqui o cumprimento aos deputados aqui da nossa cidade, né? Jefferson Campos, Carlos César, Derrite, Danilo Balas. Então a gente tem mantido um bom relacionamento, a gente tem conversado a respeito disso. Tem o Cláudio Sorocaba, a qual eu respeito muito, o nosso presidente da Câmara, um grande parceiro, que está aí na briga com um nome bem disputado, bem forte, para ser um próximo vice-prefeito aqui na cidade de Sorocaba. Então a gente tem mantido essas conversas, tem conversas com o PL, tem conversas com republicanos, para estar junto também com o nosso governador Tarcísio. Esses dias um passarinho vai me contar que o PP tem interesse também em me ter na legenda. Então ainda são passos que nós estamos alinhando conforme o tempo. Depende muito de uma chapa, né? Não é simples, você vai para um partido e você faz voto e você está eleito. Nem sempre quando você aparece entre os 20 e agora entre os 25, quer dizer que você está eleito. A lei eleitoral vem se atualizando a cada 2 anos e é muito importante que a gente esteja ciente disso, de todas as mudanças. Mas sim, o PL é um dos grandes partidos que eu tenho desejo de ir, do nosso presidente, né, Jair Bolsonaro, de grandes amigos que eu tenho lá, como Eduardo Bolsonaro, Paulo Bilinski, né, dentre outros. Então, o próprio Guilherme Derrite, Jefferson Campos, o Carlos César, você tem o Gil Diniz na Assembleia, Danilo Balas. Então, são pessoas que nós gostamos, que fazemos jus da nossa linha de debate, da nossa mesma trincheira. Então, eu tenho um desejo muito grande também de estar ali. Obrigado, vereador Aite, foi um prazer falar consigo, o seu posicionamento, né? Estamos ouvindo aí todos os lados, é importante a gente conseguir entender o porquê, né, dos posicionamentos, e o senhor, como representante do povo, representa uma parte da sociedade, uma ala da sociedade, e transmite esse pensamento, essa linha de raciocínio. Obrigado, um grande dia, vereador Aite. Eu que agradeço, Kiko, um abraço para você, para todos da Rádio Jovem Pan e todos os ouvintes. Fiquem com Deus. Muito bem. 8h37, intervalo, e voltamos em instantes.